Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a origem, formação e camadas da Terra. Meu nome é Silvestre, professor de Geografia, e estou aqui para mostrar essa disciplina linda que é a ciência geográfica. Camadas da Terra, origem, formação, afinal, como se deu tudo isso? Vamos entender que uma das principais teorias, a teoria do Big Bang, diz que o universo surgiu de uma grande explosão há cerca de 14 bilhões de anos atrás. E nessa expansão, muitos gases, poeira, acabaram se formando, se condensando, gerando gravidade, se compactando. E há 4,6 bilhões de anos atrás, nós tivemos a formação daquilo que nós conhecemos como o nosso lar, o planeta Terra. Só que quando surgiu, de fato, o planeta Terra, não era tão bonitinho do jeito tal qual nós conhecemos hoje. Nós tínhamos a formação de um protoplaneta, um embrião daquilo que um dia iria surgir e formar a Terra. Bom, esse protoplaneta, essa formação de material incandescente, uma massa plástica, disforme, sem forma, é como se você jogasse um copo d'água para o ar e formasse aquelas bolhas sem forma. Isso era o planeta na época. Vamos entender que todos os elementos existentes hoje no planeta estavam numa massa homogênea, que com o tempo começa a fazer um processo de resfriamento. E esse resfriamento não foi uma coisa assim, pá, de uma hora para outra. Ele durou pelo menos 2 bilhões de anos. Detalhe, para formar a primeira camada, a crosta terrestre, a parte que já está solidificada. Mas, na verdade, esse processo ainda continua. E somente uma parte muito pequenininha está resfriada. Assim, nós temos toda a formação, a origem, a organização da estrutura e as camadas do planeta. A Terra, com o tempo, ela começa a se resfriar, como eu falei. Mas ela se resfria baseado num princípio físico, em que a dissipação do calor acontece sempre das áreas do extremo em direção ao centro de uma massa. É como se você percebesse lá um prato de mingau. Como assim um prato de mingau? Muito provavelmente você já comeu mingau, uma sopa, e alguém mais velho, mãe, pai, tio, tia, avô, avó, olhou para você e disse assim: olha, meu filho, minha filha, comece a comer o prato pela borda, pela beirada. Por que pela beirada? Por que pela borda? Porque ali vai estar mais resfriado. Se você meter a colher no meio, você vai queimar a língua. Exatamente esse é um princípio físico da dissipação do calor, em que os extremos se dissipam muito mais rápido do que o centro. Assim, todo o protoplaneta começa a se resfriar justamente na parte mais externa, naquilo que hoje nós conhecemos como a superfície da Terra. E assim dá origem, então, à primeira camada do planeta, que é a crosta terrestre. Além da crosta terrestre, nós vamos ter também, durante esse processo de calmaria e resfriamento do planeta, nós temos também um outro processo físico chamado de decantação. O que é decantação? É quando elementos mais densos acabam ficando mais no fundo de um recipiente e elementos menos densos acabam ficando mais na superfície. Muito provavelmente você já viu aqueles óleos cosméticos, por exemplo, trifásico, onde quando você chacoalha ele vai estar todo misturado, mas se você deixa em repouso, ele vai aparecer as camadas. Ou se você não viu, por exemplo, faça uma experiência. Pega um copo com água, coloca um pouco de óleo, dá uma chacoalhada, ele vai estar lá todo misturado. Mas se você deixar ele ali mais calmo, daqui a pouco você vai ver a água mais ao fundo e o óleo na superfície. Isso é o processo de decantação. Nós temos elementos ali mais densos ao fundo e menos densos mais na superfície. E é o que aconteceu também com o planeta. A parte mais densa, mais pesada, ficou mais no centro devido ao processo da gravidade. Os elementos menos densos ficaram na parte intermediária, os mais leves na superfície e os gases, os líquidos, formando a hidrosfera e a atmosfera. E dessa maneira, então, nós temos a formação e toda a estruturação das camadas da Terra.
As camadas da Terra, elas têm duas formas de conhecimento: o modelo geoquímico e o modelo geofísico. Quando estudamos lá no ensino fundamental, dizemos que a estrutura interna da Terra é formada por crosta, manto e núcleo. A crosta, a parte superficial, o manto, a parte intermediária e o núcleo, a parte mais central. Claro que agora que estamos no ensino médio, nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito dessas camadas, dessa estruturação. Vamos começar pelo modelo geofísico. O modelo geofísico, ele baseia-se na estrutura da superfície, da crosta, conhecida como litosfera. A parte da crosta, o material da Terra já solidificado e formando o relevo, formando a superfície da Terra, onde os seres vivos habitam, chamamos de litosfera. Logo abaixo, a cerca de 50 quilômetros, nós vamos ter a formação da astenosfera, que é a camada onde nós temos o magma em material de certa maneira incandescente, que dá origem às erupções vulcânicas, que dá origem ao derramamento de lava. Logo em seguida nós temos a mesosfera, um material um pouco mais pastoso do magma, que vai ficando cada vez com maior pressão até chegar na endosfera, onde nós temos o núcleo terrestre, onde temos as partes mais pesadas. Essa é a ideia onde nós temos o modelo geofísico da estrutura interna da Terra. Mas também nós vamos ter a estrutura do modelo geoquímico. E aqui ele é um pouco mais complexo, onde nós temos maiores estruturas que é preciso dar uma entendida. Vamos dar uma olhada. Para começar, a crosta terrestre, no modelo geoquímico, ela é dividida em duas. A crosta continental, mais resistente, mais espessa, onde nós temos a formação de um relevo e de uma organização de ondulação, onde sofre processos erosivos e sedimentares. E nós temos a crosta oceânica, mais frágil, mais fina, onde normalmente vai acontecer as quebras dessas placas tectônicas, dessa crosta, onde vai fazer as movimentações que dão origem ao vulcanismo, que dá origem ao tectonismo. Logo em seguida, quando há a divisão da crosta em direção ao manto superior, nós temos aqui morro. Morro é um apelido para a chamada descontinuidade de Mohorovičić. Mohorovičić foi um cientista que, ao emitir ondas eletromagnéticas para o interior da Terra, percebeu que essas ondas, a cerca de 30 a 50 quilômetros, fazia um processo físico conhecido como refração. E quando uma onda sofre uma refração, que é um desvio dessas ondas, ela só acontece porque muda o estado físico da matéria. Ou seja, saiu da fase sólida e entra no estado físico líquido, ou talvez pastoso. Dessa maneira, então, Mohorovičić, que acabou descobrindo essa linha de fronteira, vamos dizer assim, entre a crosta e o manto superior, percebemos então e colocamos o nome dele. Mas para ficar mais tranquilo, chamamos isso de morro. Passando em seguida, chegando a 660, ó, dá uma olhadinha aqui, Silvestre já esbarrou aqui, mas vamos colocar lá, ó, 660 quilômetros, nós temos a divisão do manto superior e do manto inferior. O manto superior mais líquido e o manto inferior, no caso, mais pastoso. Dentro do manto é onde vai acontecer movimentos que vão dar origem à formação do tectonismo, do vulcanismo, e ele vai aumentar a sua pressão, vai aumentar o calor, até chegar em 2.891 quilômetros, na chamada descontinuidade de Gutenberg. Da mesma maneira lá que o morro, Gutenberg, então, foi o cientista que descobriu a refração, onde terminava o manto e começava o núcleo, a parte externa do núcleo. Essa parte externa do núcleo vamos entender como uma área mais sólida, quente, com grande pressão. E ela foi chamada então de descontinuidade de Gutenberg. Esse núcleo com materiais pesados, que dá origem inclusive ao processo de magnetismo na Terra, devido ao atrito que o manto faz em relação
a esse núcleo externo, ele vai dar a condição para a formação de toda a polaridade do planeta, o processo da rotação e também a inclinação do eixo. Só que, como existe muita pressão, muito calor, nós vamos ter um núcleo interno líquido. E essa divisão do núcleo externo para o núcleo interno foi conhecido como descontinuidade de Lehmann, a cerca de 5.150 quilômetros de profundidade. Da mesma maneira que o Gutenberg, da mesma maneira que o Mohorovičić, houve lá a descoberta dessa mudança de estado físico. E assim, percebeu-se essa divisão do núcleo em núcleo externo mais sólido, núcleo interno mais líquido. E assim nós temos a formação do modelo geoquímico. Então aquela ideia de crosta, manto e núcleo, ela é certa? Sim, ela é certa, mas ela é elementar. Agora você sabe que nós temos um modelo geofísico, dividido em litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, e nós temos um modelo geoquímico muito mais complexo e que mostra diversos tipos de materiais e estados físicos da matéria. Beleza? Percebeu? Eu vou sair de cena. Quando eu sair de cena, você tira aquela foto, dá aquele print para você aí mandar ver nos estudos. Fechou? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido a aula até aqui e tchau, tchau.